de perseguidor a apóstolo, uma transformação que abalou o mundo. Você já se sentiu tão longe de Deus que achou impossível ser perdoado? Ou já pensou que seus erros do passado te desqualificam para um futuro de propósito? A história de Paulo vai te surpreender. Ele era um perseguidor implacável dos cristãos, mas se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus, responsável por espalhar o Evangelho pelo mundo antigo. Prepare-se para se emocionar, porque essa história vai te mostrar que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. E o melhor, ele pode transformar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Saulo, o perseguidor, quando o ódio cega o coração antes de ser Paulo, ele era Saulo, um fariseu zeloso que perseguia os cristãos com toda a força. Ele aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir da fé, e respirava ameaças contra os seguidores de Jesus. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas estava completamente cego pelo ódio e pela religião. Quantas vezes você já se sentiu preso em seus próprios erros ou preconceitos? A história de Paulo nos mostra que, mesmo no nosso pior momento, Deus pode nos alcançar. A estrada de Damasco, quando a luz vence as trevas, tudo mudou em um instante. Enquanto Saulo estava a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhante do céu o derrubou. Ele ouviu uma voz dizendo: "Vê, Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era Jesus. Naquele momento, Saulo foi cegado fisicamente, mas espiritualmente, ele viu a verdade pela primeira vez. Ele se rendeu a Jesus e sua vida nunca mais foi a mesma. Esse encontro nos mostra que Deus pode nos alcançar no lugar mais inesperado. Paulo, o apóstolo, quando o perdão gera um novo propósito depois de seu encontro com Jesus, Saulo se tornou Paulo. Ele passou de perseguidor a pregador, dedicando sua vida a espalhar o Evangelho. Ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e até açoites, mas nada o impediu de cumprir seu chamado. Ele escreveu cartas que se tornaram parte da Bíblia, fundou igrejas e levou a mensagem de Jesus aos gentios. A transformação de Paulo nos inspira a acreditar que, não importa o que fizemos no passado, Deus pode nos usar de maneiras poderosas. Qual é o propósito que Deus tem para você? As cartas de Paulo, quando o sofrimento gera sabedoria. Paulo não teve uma vida fácil. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, mas em meio a tudo isso, ele escreveu cartas cheias de sabedoria, amor e encorajamento. Ele falou sobre fé, esperança, amor, graça e a importância de permanecer firme em Cristo. Suas palavras continuam a inspirar milhões de pessoas até hoje. Quantas vezes você já se sentiu desanimado ou sem esperança? As cartas de Paulo nos lembram que, mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando para o nosso bem. A fé que move montanhas. Quando a perseverança vence o desânimo, Paulo enfrentou inúmeras provações, mas ele nunca desistiu. Ele disse: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Ele sabia que sua luta valia a pena porque o prêmio era eterno. Essa perseverança nos inspira a continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Quantas vezes você já quis desistir? A história de Paulo nos ensina que, com Deus, podemos vencer qualquer obstáculo. Por que a história de Paulo importa hoje? A vida de Paulo não é apenas uma história antiga, é um testemunho poderoso do poder transformador de Deus. Ele nos mostra que ninguém está além do alcance da graça e que Deus pode pegar a vida mais quebrada e transformá-la em uma obra-prima. Paulo era um homem comum, mas sua fé e obediência o tornaram um instrumento poderoso nas mãos de Deus.